Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Comércio varejista. Estoque de empregos formais na região de Osasco recua 2,5% em um ano. É o pior desempenho entre 16 regiões do estado. Lucrando com a folia. Turismo no Carnaval deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. Nos principais destinos do Carnaval brasileiro, a estimativa do Ministério do Turismo é de ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. E atenção ao calendário de pagamento do IPTU. É agora no Câmara Notícias. O financiamento do BNDES para as micro, pequenas e médias empresas cresceu no ano passado e atingiu quase 30 bilhões de reais. O valor destinado ao setor representou mais de 40% do total financiado pelo banco. Há mais de 10 anos, a rotina da brasiliense Lívia é assim. Enquanto os alunos suam a camisa, do lado de cá, ela administra o negócio. Professora de educação física, ela virou empresária para ajudar o marido. Hoje administra uma academia no Distrito Federal com 240 alunos. Lívia conta que mesmo com o sucesso do empreendimento, as dificuldades existem e todo ano ela precisa recorrer a novos empréstimos. Reformando todo ano a academia, pintura nova, equipamentos novos, porque senão o cliente sai e vai para outra que já está mais novinha, que abriu agora, né? Então, para a gente manter o cliente e também dar conforto para as pessoas, né? Quem está aqui está querendo qualidade nos aparelhos, no atendimento e na estrutura. Então, a gente precisa sempre, todo ano, estar pegando o financiamento. Para ajudar micro e pequenas empresas como a da Lívia, o BNDES liberou em 2017 quase 30 bilhões de reais em financiamentos. O valor representa 42% do total financiado pelo banco e é um recorde histórico de participação de empresas desse porte. As micro, pequenas e médias empresas estão atentas a um novo momento da economia em que o desemprego cai, em que as encomendas começam a aumentar gradualmente, mas já começaram a aumentar e que os diversos setores da economia estão respondendo positivamente. Elas estão procurando especialmente o BNDES Giro, que é uma modalidade que o banco tem para atender justamente a essas micro, pequenas e médias empresas, sem fazer muita pergunta. Para o Sebrae, que presta serviço de apoio às micro e pequenas empresas, o financiamento destinado a este setor é importante para estimular o crescimento da economia. O BNDES ele dispõe de recursos financeiros, né, que eles passam para os seus agentes, né, que têm condições de emprestar em muito melhores condições, né, do ponto de vista de prazo e de custo das taxas, né, cobradas do pequeno empresário. Para quem se interessou pela linha de financiamento BNDES Giro, que é voltada para micro e pequenas empresas, todas as informações estão no site bnds.gov.br. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta para o surgimento de mais de 1.200.000 novos casos da doença nos próximos 2 anos. Para auxiliar no tratamento, o Ministério da Saúde anunciou na última sexta a entrega de novos equipamentos de radioterapia para hospitais do Sistema Único de Saúde. Pouco depois das 8 horas da manhã, Dona Maria já estava no Hospital Universitário de Brasília para a última das 26 sessões de radioterapia. Há 8 meses, ela luta contra um câncer de colo de útero. Graças a Deus que me chamaram para fazer aqui e aqui eu estou terminando meu tratamento. O aparelho de radioterapia, chamado acelerador linear, foi fornecido pelo Ministério da Saúde por meio de um programa que pretende expandir o tratamento do câncer em todo o país. Antes de ser incluído no plano de expansão da radioterapia, o Hospital Universitário de Brasília atendia uma média de 45 pacientes por dia. Com a chegada deste aparelho no final do ano passado, a média subiu para 60 pacientes. E a meta é chegar a 110 quando o equipamento estiver funcionando com capacidade máxima.
Não é só mais uma máquina, veio uma máquina mais moderna e veio uma máquina com software mais interessante, mais rápido. Então a gente consegue fazer uma quantidade de tratamentos muito maiores. E o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de mais 36 aparelhos no plano de expansão da radioterapia e pretende entregar até o ano que vem 140 aparelhos de radioterapia, o que vai ajudar o país a cumprir a lei que obriga o tratamento da doença pelo SUS num prazo de 60 dias depois do diagnóstico. Desses 140 novos equipamentos, somados aos que já temos, são suficientes para dar cobertura a todos os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. As novas medidas levam em conta uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de que o país vai registrar cerca de 1.200.000 novos casos da doença em 2018 e 2019. Estratégias, elas vão ter o foco na detecção precoce. Então, por exemplo, o programa de rastreio com mamografia, o programa de rastreio do câncer do colo uterino. São iniciativas que nós não diminuímos o número de casos, mas nós objetivamos identificar casos em fase mais inicial e com uma expectativa de um melhor resultado do tratamento. Então, ao final de 2019, nós teremos um parque instalado de radioterapia capaz de atender a todos e daí para frente é utilizar novas tecnologias, upgrades tecnológicos nesses equipamentos para que eles possam fazer o tratamento em menos número de sessões, até para o maior aproveitamento da estrutura e mais conforto para aqueles pacientes que estão longe do local do equipamento. Começo de ano é sempre um sufoco para milhares de brasileiros que têm que pagar matrícula em escola e ainda comprar material escolar e uniforme para os filhos. Na capital paulista, um grupo de mães encontrou uma saída. Famílias trocam livros e materiais didáticos usados. Parece uma lojinha, mas os negócios feitos aqui não precisam de dinheiro. É tudo na base da troca. A Malis tem filhos gêmeos no primeiro ano do ensino médio e consegue economizar bastante na lista de material escolar, trocando livros usados com outras mães da mesma escola. A advogada consegue reduzir 80% dos gastos do ano. Faço muita economia com os dois, pegando todos os livros aqui ou quase todos os livros aqui. É uma redução de custo anual significativa. A iniciativa de trocar livros ganhou o nome de Bibliotroca nessa escola da Zona Sul de São Paulo. A gente tem arquivado mais de 900 fichas de pais. E livros é impossível estimar, milhares de livros. As mães voluntárias se revezam na salinha onde são feitas as trocas. Todos os livros são revisados e elas até apagam anotações para não atrapalhar os alunos. A iniciativa deu tão certo que surgiu uma outra modalidade, a uniforme troca. Não importa a cor, tamanho, formato, cada peça vale 1 ponto. E aí a gente anota e a mãe vem, escolhe, de acordo com o que ela quer, uma peça que esteja em boas condições e pronto, é isso. Assim que a escola divulga a lista que será usada, as mães voluntárias entram em ação. Assim, ganham os pais que economizam e ganham os filhos que passam a ter zelo pelo material que será usado durante todo o ano e reaproveitado no ano seguinte. As trocas também evitam que os livros fiquem sem uso ou mesmo que parem no lixo no final do ano. A gente faz a reciclagem no papel, não vai para o lixo, mas o bolso dos pais com certeza. E dos filhos também diretamente, porque a gente acaba direcionando a economia, às vezes, em prol deles, com as viagens, algumas coisas semelhantes a isso. E termina nesta sexta-feira o prazo para que os donos de imóveis na região central de Osasco recebam o carnê de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, de 2018. Os contribuintes que não receberem o carnê até a data limite poderão pedir a segunda via pelo site www.osasco.sp.gov.br ou, se preferir, informar o não recebimento na praça de atendimento da Secretaria de Finanças, que fica na rua Narciso Storlini, 201, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Depois da região central, será a vez dos demais bairros. O prazo final para recebimento do carnê é o dia 21 de março. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias.
Pesquisa aponta desempenho ruim do comércio varejista na região de Osasco. E a eleição do Conselho Gestor para o Centro de Controle de Zoonoses. Não saia daí, a gente volta já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O comércio varejista na região de Osasco fechou o mês de novembro com 134.376 trabalhadores formais, uma queda de 2,5% em relação ao mesmo mês de 2016. Segundo a FEComércio São Paulo, entidade responsável pela pesquisa, foi o pior desempenho entre 16 regiões no estado. Das 9 atividades analisadas, apenas 2 não registraram recuo no estoque total de trabalhadores nesta comparação anual. Foram os segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos e o de autopeças e acessórios. Na comparação mensal, houve saldo positivo de 1.577 vagas formais. A cada 5 profissionais que trabalham com tecnologia da informação aqui no país, apenas 1 é mulher, segundo o IBGE. Elas são minoria na área, mas essa realidade já começou a mudar. Na Campus Party, feira de tecnologia que terminou no domingo em São Paulo, as mulheres já representam 40% do público e também buscam espaço em posições de liderança. Estas mulheres estão aprendendo a produzir sites e aplicativos. Elas fazem parte de um grupo que estimula a participação feminina na área de tecnologia. Ela vem aqui, traz o notebook sem saber nada, e aí a gente disponibiliza o material e fala, ó, para fazer isso é assim, até tipo criar um site. A gente faz todo esse processo com ela nas nossas oficinas. Não faltam exemplos por aqui. A Paula e a Camila deixaram as antigas profissões para empreender. Elas inventaram esse travesseiro que se adequa a qualquer banco e vem equipado com fone de ouvido. A gente se sente orgulhosa de sermos mulheres e estarmos aqui com um projeto nosso, com a nossa energia, com tudo que a gente fez para conseguir chegar aqui. As mulheres estão cada vez mais presentes na Campus Party. Na primeira edição, em 2008, elas eram apenas 5% dos participantes. Mas ao longo dos anos, a presença feminina foi ganhando fôlego e nessa edição bateu recorde, 40%. Mas há ainda um longo caminho pela frente. Neste workshop, por exemplo, Mariane é uma das poucas. Mulheres, no geral, têm que vir fazer parte disso, porque a gente tem chance de mudar um pouco a visão de como as coisas estão sendo levadas em termos de uso de tecnologia e desenvolvimento, e ter uma participação bem legal em fazer um futuro melhor dentro disso que a gente está vendo aqui. Na Campus Party, elas sabem que com asas, qualquer pessoa pode voar. Antes eu não era tão apta a vir em feiras de tecnologia, essas coisas. E hoje em dia eu procuro e tento sempre estar inclusa em alguma coisa, porque eu acho super interessante. Vale a pena. Cara, Campus Party também é coisa de mulher. E
neste final de semana aconteceu a votação inédita de um conselho gestor para o Centro de Controle de Zoonoses de Osasco. O conselho será formado por 6 representantes, sendo 4 da sociedade civil e 2 servidores públicos. Jaci Malagoli, que é coordenadora da ação Pró-Vida e Meio Ambiente, a Avama, e a protetora Marisa Braga, também da Avama, foram as mais votadas e passaram a integrar o novo conselho. A atividade do conselheiro do CCZ é voluntária. Dentre outras ações, os conselheiros eleitos vão fiscalizar, acompanhar, propor melhorias e aprovar recursos. Você é daqueles que pensa em melhorar a alimentação, mas no dia a dia não consegue resistir a um salgadinho? Pois é, às vezes é difícil encontrar alimentos saudáveis na rua. Um problema que chama a atenção dos nutricionistas e da Prefeitura de Belo Horizonte. Na correria do centro, o pessoal não pensa 2 vezes antes de saciar a fome com essas bombas calóricas. Quem quiser pode até encontrar alimentos mais saudáveis, mas as opções não são tão fartas. É mais difícil achar alguma coisa mais natureba, né? Uma coisa mais assim, saudável de encontrar, né? Todo mundo que gosta, então não é muita oferta, né? Mas é fritura, coisa já pronta assim, saudável mesmo, talvez essas lojinhas de vitamina, de açaí, né? Os nutricionistas dão nomes para essa situação. Quando fica difícil encontrar um alimento saudável, temos o deserto alimentar. Por outro lado, quando há excesso de comida não saudável, temos o pântano alimentar. Em Belo Horizonte, essas 2 situações acontecem simultaneamente, o que contribui diretamente para a obesidade. De acordo com o Ministério da Saúde, 18% da população está obesa e mais de 60% tem diabetes. Nos últimos 10 anos, os casos de hipertensão cresceram 14,2% e os de diabetes, 61,8%. E não pense que os desertos e pântanos alimentares acontecem só no centro. Nos bairros periféricos, a situação se repete um verdadeiro deserto. Luciene trabalha há 3 meses no local e reclama da falta de acesso à alimentação. Aqui só tem aquela lanchonete, esse botequinho que você está vendo e aquela padaria lá embaixo. Aí na hora do lanche mesmo a gente, eu trago de casa. A situação chama a atenção da Prefeitura, que iniciou estudos para ampliar o acesso a opções saudáveis no centro e nos bairros periféricos. A ideia é mapear os desertos e pântanos da cidade e incentivar a variedade de alimentos, tanto nos estabelecimentos privados quanto públicos. A gente abre um diálogo com o setor privado, que é uma instituição importante aí nesse diálogo, para que também induza a disponibilidade, a venda de produtos saudáveis in natura, mesmo nos equipamentos que também vende o pastel frito, a coxinha, para que a população de Belo Horizonte tenha à sua disposição alimentos saudáveis. Os 3 últimos anos foram os mais quentes desde que a temperatura global começou a ser registrada. A informação é da Organização Meteorológica Mundial. Este vídeo, divulgado pela NASA, mostra o aumento da temperatura global nos últimos 137 anos. Veja que o tom azul é substituído pelo amarelo aos poucos e que uma longa faixa vermelha toma conta principalmente da parte norte do planeta do ano 2000 para cá. A Agência Japonesa de Meteorologia também monitora o clima. E o retrato é o mesmo, o aumento contínuo da temperatura da Terra. O Brasil não fica fora. Esse mapa indica que o país ficou mais quente entre a década de 80 e esta. Os últimos 3 anos foram os mais quentes no planeta todo desde que os registros começaram a ser feitos, em 1880, o que indica não só mais seca e mais falta d'água daqui para frente. É bem mais do que isso, é uma espécie de era de extremos. Essa situação de temperatura mais elevada na atmosfera como um todo, isso provoca os eventos meteorológicos extremos, ou seja, mais para menos. Quer dizer, chuva demais no local, seca demais em outro local, frio demais no local e calor demais em outro local também. A Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, concluiu que 17 dos últimos 18 anos foram os mais quentes já registrados e que o grau de aquecimento dos últimos 3 foi ainda maior. Especialista em desenvolvimento sustentável, este professor afirma que o homem é
é o grande vilão dessa história. A elevação das temperaturas, o aquecimento global, acompanhado de redução de chuvas, né, e secas muito prolongadas, então, tem confirmado, todos esses dados recentemente coletados, têm confirmado a tese de que a influência humana, de fato, tem uma influência determinante no aquecimento global. Medidas urgentes precisam ser adotadas, a ambição dos países em reduzir suas emissões precisa ser aumentada. E daqui a pouco, a expectativa do governo federal com lucro recorde para o carnaval. A perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o carnaval de 2018 será o melhor carnaval em fomento da economia da história do Brasil. E em São Paulo, um reforço na cultura. O Museu da Energia é reaberto. A pororoca de Guto Lacaz representa o encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas. Sua rotação lenta sugere o quanto nós somos pequenos diante da natureza. É só um instante, não perca. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Além de ser a maior festa popular do Brasil, o Carnaval também é momento de aquecer a economia. A expectativa para 2018 é de recorde na movimentação turística durante o período da festa. O aumento de turistas em hotéis, bares e restaurantes deve injetar mais de 11 bilhões na economia nacional, segundo projeção do Ministério do Turismo. Para Samir, que mora em Brasília, carnaval sempre foi sinônimo de viagem. Lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve o costume de viajar no carnaval com os meus pais. Minha mãe é do Nordeste, meu pai é daqui de Brasília mesmo, então a gente sempre... Ou eu descia para o Sudeste, para o Sul, a gente já foi para Florianópolis, para os carnavais no interior de Minas e de Goiás, e para o Carnaval de Olinda, amo o Carnaval de Salvador. Este ano, a cidade escolhida por ele para curtir a festa foi o Rio de Janeiro. Ficou mais em conta e tal, é um carnaval que a gente não conhece, eu acho que é uma excelente oportunidade da gente conhecer a cidade no carnaval. A expectativa para o Carnaval de 2018 é um recorde na movimentação turística. Vão ser mais de 10 milhões viajantes brasileiros e 400 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Além de fazer a alegria dos foliões, o Carnaval também significa economia aquecida. O aumento de turistas em hotéis, bares e restaurantes deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. Nos principais destinos do Carnaval brasileiro, a estimativa do Ministério do Turismo é de ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Juntos, os 6 destinos são responsáveis por 65% de toda a movimentação financeira durante o Carnaval. Nós fizemos várias ações de promoção dos nossos destinos, principalmente dos grandes eventos turísticos durante o Carnaval, ao exemplo do que eu falei, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Belo Horizonte, São Paulo, divulgando o Carnaval para que as agências de viagem e para que as operadoras de turismo pudessem trazer turistas do Brasil e dos outros países do mundo para esses destinos. E o resultado é tudo aquilo que a gente está falando e que está mostrando a perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o Carnaval de 2018 será o melhor carnaval em fomento da economia da história do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as vendas dos pacotes para o Carnaval 2018 devem aumentar 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Só na cidade do Rio de Janeiro são estimados
1,5 milhão de turistas. Além das cidades conhecidas pela folia, outras regiões do país também esperam ter um carnaval maior este ano. Brasília é uma delas. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a expectativa é de um crescimento no faturamento de quase 10%. As pessoas estão aproveitando esse momento dos blocos e nós esperamos que, por conta disso, a gente tenha um faturamento em torno de 5% a 10% acima do que normalmente é esperado. Nosso empresariado é muito criativo, né? E a gente espera que eles consigam, aproveitando esse embalo do carnaval, ter assim a sua criatividade de forma que a gente consiga manter esse crescimento, que o setor realmente está precisando, de voltar a ter esse crescimento. E quem estiver em busca de uma atração cultural na capital paulista tem agora mais uma opção. Foi reaberto o Museu da Energia, que usa de atividades lúdicas e divertidas para falar da sustentabilidade de recursos tão essenciais à nossa vida, a luz e a água. O Museu da Energia fica em um charmoso casarão do século XIX nos Campos Elíseos. Esse casarão ele pertenceu à família Santos Dumont, né? Ela é do século XIX, é um estilo eclético, então mistura vários tipos de arquitetura, mas as pinturas que a gente tem aqui nas paredes, elas são de estilo Art Nouveau, então a gente encontra elementos da natureza registrados nessas pinturas. Das luminárias aos eletrodomésticos, tudo aqui mostra o quanto a eletricidade mudou a vida na cidade e as relações entre os homens. Bacana que essa parte lúdica ajuda eles, que são menores, a entender a importância de tudo isso, né? Quando a gente fala, tem que economizar água, tem que tomar cuidado nisso. Quando eles veem na prática esse tipo de situação, para eles é legal, porque eles entendem que a gente não está sendo só chato. A gente está mostrando o que de fato precisa ser feito. Passado e futuro se encontram quando o assunto é o desafio de obter energia. O que mais se quer hoje são fontes renováveis e de baixo impacto ambiental, como geradores eólicos. Mas o uso da força dos ventos não é nenhuma novidade. Você já pensou tirar um poema musicado a partir da energia da água? O Paulo Nenflídio, que é o autor desta escultura, pensou. Vou mostrar para vocês como funciona. Primeiro, é preciso bombear isso aqui várias vezes e aos poucos, como a gente já consegue perceber, a água vai caindo nesses bastões que batem essa estrutura de alumínio, que são as notas. Arte, matemática e física trabalhando juntas. Eu gostei de tudo. Tudo daqui. E da energia solar? Também. O espaço está cheio de obras de arte. A pororoca de Guto Lacaz representa o encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas. Sua rotação lenta sugere o quanto nós somos pequenos diante da natureza. Quer também aprender como se fala a palavra luz em 76 idiomas? Perceber que em poucos anos nós evoluímos demais. Tantas coisas que eram mecânicas hoje, tudo automatizado, facilitando a nossa vida do dia a dia. E é isso, né? A tecnologia é legal saber como era antigamente, mas é legal poder usufruir hoje de uma forma diferente, mas saber que veio tudo daqui. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Os ventos úmidos que sopram do mar ainda vão deixar muita nebulosidade sobre o leste do estado de São Paulo. A região metropolitana vai continuar com muita nebulosidade, mas com períodos de sol ao longo do dia. A temperatura fica agradável no período da tarde e fica mais amena ao anoitecer e também no período da manhã. Não há expectativa de chuva para esta segunda-feira. Na capital, a mínima é de 19 graus e máxima de 25. Em Osasco, mínima de 20 e máxima de 26 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!